extenso de todas as matérias que a gente vai ter até o momento aqui da dermato, tá? A hanseníase é uma doença que não é somente dermatológica, mas neurológica também. E vocês vão pegar muitos casos de hanseníase na atenção básica e a maioria dos casos são subdiagnosticados. Então, existe muito mais hanseníase circulando do que se tem diagnóstico. E essa é uma responsabilidade nossa, tá? Eu, hoje, montei a aula, não foi nem baseada em livro de dermatologia, e sim na cartilha do Ministério da Saúde sobre dermatologia, tá bom? Porque a gente vai falar sobre dermatologia, não, sobre hanseníase. A gente vai falar do básico sobre a doença, que é muita coisa, e eu não vou adentrar nos mecanismos imunológicos, porque senão a gente iria aí facilmente mais de 4 horas de aula, tá bom? Então vamos lá. A gente tem uma doença infecciosa que tem uma evolução crônica e ela é curável, porém é endêmica em muitas áreas do mundo, inclusive Brasil, Índia, Indonésia, são países que têm a hanseníase endêmica, tá? Ela está associada à pobreza e ao acesso precário à moradia. Por quê? É uma doença em que a gente tem a transmissão por via respiratória e ela precisa de um ambiente, de um contato mais íntimo, mais próximo com aquela pessoa que está infectada. Então, geralmente, as condições precárias de moradia tem pessoas muito aglomeradas, vivendo juntas, convivendo no dia a dia, e isso facilita a transmissão da doença. O agente transmissor é o Mycobacterium leprae. Ele é um bacilo álcool-ácido resistente e tem uma multiplicação muito lenta. Ele não é cultivável in vitro, então a gente não consegue fazer uma cultura da lepra. Ele é um bacilo preguiçoso, a gente fala. Então ele precisa de uma imunidade muito favorável, muito permissiva, para que a doença fique grave, e é muito difícil da gente conseguir isolar esse bacilo in vitro, tanto que ele é tido como não cultivável, tá? A nossa via de transmissão, nós vamos ter aqueles indivíduos que são cometidos pela hanseníase e não estão tratados com alta carga bacilar, e eles eliminam o Mycobacterium leprae pelas vias respiratórias superiores, pelas vias aéreas superiores. E a transmissão acontece pelo contato direto de pessoa a pessoa e é facilitada pelo convívio. Antigamente dizia-se que a pessoa precisava de, 400 minutos em contato com uma pessoa que tenha uma alta carga bacilar para ser contaminada. Só que essa medida é muito impressiva, 400 minutos. Pode ser menos, pode ser mais. Então a gente não coloca mais isso, tá? A gente não sabe exatamente o período de incubação da doença, mas a gente sabendo que é um patógeno muito preguiçoso, que demora a se multiplicar, a gente sabe que o período de incubação pode ser longo. Então dura em média 5 anos, olha só. Então desde o contato com o indivíduo infectado, você pode desenvolver a doença de 5 a 20 anos depois, porque o bicho fica lá, adormecido, tentando se proliferar lentamente no organismo do hospedeiro. Ela é uma doença de alta infectividade, porém, cerca de 90% dos indivíduos que são infectados não vão desenvolver a doença. Por quê? Lembra que eu falei do sistema imunológico permissivo para esse bicho? E isso é determinado geneticamente. Então, a maioria das pessoas que são infectadas não vão desenvolver a hanseníase, a antiga lepra, e isso está associado à nossa boa resposta imune. Os indivíduos que desenvolvem a hanseníase, eles podem ter clínicas muito variáveis, e essas manifestações clínicas dependem da interação da micobactéria com o sistema imune desse indivíduo. A gente já vai ver mais à frente quais são os tipos de manifestação.
Então, falando sucintamente, de forma bem breve, o mínimo que vocês precisam saber do mecanismo imunológico, a gente vai ter ativação dos macrófagos teciduais que vão assumir dois fenótipos, tá? Um é o M1, tá? Que se apresentam como células epitelioides, que são predominantes nos granulomas presentes no polo tuberculoide. O que é isso? É um tipo de manifestação clínica da hanseníase que eu vou explicar já. Ou o tipo M2, que é quando a gente tem células vacuoladas presentes no polo virchoviano, que é também uma outra manifestação da hanseníase. Basicamente, a gente vai ter essas duas. Existem muitos outros subtipos de hanseníase, mas é principalmente tuberculoide e virchoviano. Esses outros subtipos eu também não vou adentrar com vocês, tá bom? A gente vai conhecer realmente agora o básico. Vocês já tiveram aula de hanseníase alguma vez? Não, né? Então tá. Então a gente está começando do começo, vocês vão entrar em contato com a hanseníase mais vezes, principalmente durante o internato. Geralmente a gente acaba se aprofundando um pouco mais quando a gente está em estratégia da saúde da família, tá? Então, a resposta imune contra o bacilo é quem vai definir o tipo de doença, tá? Por quê? Se eu tenho uma inflamação tecidual muito aguda, eu posso estar tendo uma resposta, inclusive exacerbada àquele bacilo, que a gente chama também de reação hansênica. Geralmente as reações hansênicas acontecem depois que a gente inicia o tratamento, e mais à frente a gente vai entender isso. Então vamos lá, a gente tem as reações hansênicas do tipo 1, que também é chamada de reação reversa, que ela é mediada por uma exacerbação da resposta TH1, que acontece naqueles pacientes que ficam entre os dois polos. Então eles ficam ou no virchoviano, que é o mais grave, ou no tuberculoide, que é o mais brando. Então os dimorfos são aqueles que se misturam no meio dessas duas classificações. Então, a tipo 1 é mais comum nesse tipo de hanseníase. A reação hansênica tipo 2, que também é chamada de eritema nodoso hansênico, é observada somente naqueles pacientes que têm altas cargas bacilares. Lá para o final eu vou mostrar foto das reações e algumas características clínicas um pouco mais aprofundadas delas. Quando que eu vou suspeitar de uma hanseníase? Oi? Eu vou explicar no final, tá bom? Isso daqui é só um panorama geral para vocês entenderem que tem dois tipos de reações hansênicas, tá? Uma comum em dimorfos e outras em pacientes com alta carga bacilar. No final eu explico certinho o que é uma e o que é outra. Então a gente vai ter pessoas com hanseníase quando? Olha, já começamos com as lesões de pele, né? Que também parece tudo igual. A gente vai ter manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele, pode ser os dois tipos, ou um ou outro. Perda ou diminuição da sensibilidade nas manchas da pele. Dormência ou formigamento nas mãos ou nos pés. Dor ou hipersensibilidade em alguns nervos. Edema ou nódulos na face ou nos lóbulos auriculares. E ferimentos ou queimaduras indolores nas mãos e nos pés. Então é aquele paciente que se machuca e não sente. Esses casos todos serão suspeitos de hanseníase. O que a gente vai perguntar na anamnese? Primeira coisa é a gente perguntar das queixas neurológicas, tá? Então, a gente sabe que o Mycobacterium leprae tem um tropismo pelos nervos. Então, por isso que é uma doença de acometimento neurológico. A gente vai perguntar para o paciente se tem alguma região do corpo que está dormente, que está com uma sensação estranha de formigamento. Lá em Montenegro, alguém já teve a oportunidade de fazer extensão em Montenegro? Vocês ainda têm essa oportunidade ou não? Mas assim, nas ligas, né? Geralmente no internato, mas às vezes tem como vocês fazerem esse intercâmbio para lá. É muito legal, porque lá a gente vê muita hanseníase. O primeiro diagnóstico que eu dei na vida de hanseníase foi em Montenegro. E aí, lá em Montenegro, a gente aprende a perguntar dessa forma: tem alguma parte do corpo que está esquecida? Que é o linguajar que as pessoas usam lá para poder se referir a essa parestesia. E aí, o professor
Luiz Marcelo, que era o infectologista lá de Montenegro, falava assim pra gente: gente, aqui é uma cidade apenas de 17 mil habitantes, que está relativamente isolada de outras cidades. As pessoas se casam entre si, as famílias se casam entre si, a gente tem pouca variação genética. Lembra que a hanseníase tem um fator genético importante do sistema imune determinado geneticamente? Se eu tenho pouca variação genética, a chance da minha pessoa ser suscetível a desenvolver a doença é alta, tá? Se neste local temos muitos casos de hanseníase. Quem pode ter hanseníase pode ter tuberculose também, porque é a mesma coisa, tá? O micobactério precisa de uma oportunidade imunológica para poder desenvolver doença, tanto na tuberculose como na hanseníase. Então ele falava, aqui a gente tem muitos casos de hanseníase, mais casos do que epidemiologicamente a gente tem falando que no Brasil existe, tá bom? Então o que vocês precisam fazer? Busca ativa, porque muitas vezes o paciente não vai chegar pra gente falando, porque ele mesmo não percebeu. Então ele pedia pra gente no final da anamnese sempre perguntar: e seu fulano, tem alguma área do corpo que está esquecida, que está dormente? E um dia eu atendi uma paciente que estava com uma queixa de quirose, então o tratamento dela foi só síndrome dispéptica, orientações dietéticas, diminuir café, diminuir chocolate, gordura, essas coisas. E aí no final eu fiz a buscativa, eu perguntei: tem alguma parte do corpo que está esquecida, que está dormente? Ela: doutora, agora que você falou, eu não ia me lembrar. Mas como você falou, de vez em quando eu tenho a sensação de que esse braço meu fica dormente. Aí eu falei: putz, uma consulta que era para ser de 20, 30 minutos, agora a gente vai ter que fazer o rastreio de hanseníase. Gente, a paciente tinha espessamento neural, a gente já vai falar disso também. Então, quando o micobactério acomete o nervo, ele faz uma reação inflamatória. E esse nervo, que antes não era palpável, ele fica palpável e parece um dedo. Parece que a gente está palpando um dedo dentro da pessoa, de tão espessado que fica esse nervo. E ela tinha espessamento neural sem causa determinada, sem causa aparente, a gente pensa em hanseníase. Existem várias doenças que podem causar espessamento neural também, HTLV, HIV, um monte de doença pode. Mas a gente está falando de Montenegro, que epidemiologicamente é muito provável que o meu paciente tenha hanseníase. Eu falei: tem alguma manchinha no corpo que você tenha notado? Aí ela: tem, mas eu acho que isso aqui é da sandália que está escurecendo o meu tornozelo. Ela mostrou o tornozelo e ela tinha uma mancha que era acinzentada, redonda, no amarelo medial. E aí a gente começou a fazer os testes de sensibilidade, ela não tinha sensibilidade na mancha, nem térmica, nem tátil. Fomos fazer os testes de sensibilidade térmica e tátil também nos pés, e em um dos pés ela não tinha. Fechamos o caso de hanseníase. Era uma menina de 23 anos, que veio por conta de uma síndrome dispéptica, e por conta da gustativa a gente deu um diagnóstico de hanseníase paucibacilar, que é uma forma mais branda, que a gente já vai falar dela daqui a pouco. Mas isso é importante porque às vezes a manifestação clínica vai ser tão sutil, mas tão sutil, que a gente acaba nem valorizando a queixa. Se vocês não sabem dessa questão da parestesia na hanseníase, e uma menina de 23 anos fala: de vez em quando eu sinto esse meu braço dormente. Ah, tá. Beleza. Vamos seguir aqui com a nossa consulta, que a gente tem outras coisas para fazer. Você pode até registrar, mas você pensa em algum outro diagnóstico? Não, uma coisa muito inespecífica, uma queixa muito vaga. E na hanseníase a gente aprende que a gente precisa valorizar essas queixas vagas, tá? A gente precisa levar em consideração a área em que esse indivíduo mora, a história pregressa do convívio interpessoal desse nosso paciente, se ele morou em territórios endêmicos na última década e especialmente se mora com alguém que tenha doença, porque os contactantes todos precisam ser examinados. E o que a gente faz no exame físico diante de um caso suspeito de hanseníase? Seja dos contactantes de risco, seja do próprio paciente que a gente está suspeitando da doença. A gente vai despir esse paciente e vai fazer um exame físico
minucioso, fazendo a inspeção de toda a superfície cutânea, procurando lesões de pele, tá? A gente vai fazer testes de sensibilidade se a gente encontrar lesões de pele. Vamos fazer também teste de sensibilidade nos pés, teste de força motora nos 4 membros. Vamos também palpar os nervos, os troncos nervosos desse paciente, que mais à frente a gente vai ver quais são, tá bom? A gente vai fazer a palpação pesquisando espessamento e dor nesses troncos nervosos, tá bom? Ok. Pés e olhos também, tá, gente? Às vezes a gente vai ter acometimento de nervo óptico do nosso paciente por conta desse trofismo dos troncos nervosos, tá bom? Então, como que a gente define um caso? Aí, qual vai ser a queixa ocular do paciente? Oi? Qual vai ser a queixa ocular dele? Ele pode ter diplopia, então o paciente está vendo com visão dupla. Ele pode, dependendo também, se queixar de um estrabismo recente, tá? De queixas oculares. Essas queixas oculares geralmente não chegam pra gente, porque é muito específico, né? Olho, quem que entende, que médico que entende de olho? Nenhum médico entende de olho. Então qualquer queixa ocular a gente também vai encaminhar para avaliação do oftalmo, tá bom? Mas essas são as queixas pra gente ficar em alerta, tá? Então se eu tenho todas essas questões que eu falei, mais queixas oculares, é mais um ponto positivo de que provavelmente eu tenho um paciente cancênico. Então a gente define um caso quando a gente faz o diagnóstico clínico. Olha, o diagnóstico de hanseníase é eminentemente clínico. Somente se eu tiver dúvida no exame físico, dúvidas com relação à minha avaliação clínica no paciente, que eu vou partir para os exames complementares que não me ajudam muito, tá? Que seria biópsia, raspado dérmico, que eu posso encontrar o bacilo como eu posso não encontrar, e isso não vai excluir, tá? Porque eu posso ter manifestações em que eu tenho uma baixa carga de bacilos em que eu não vou encontrar nesse esfregaço. O Ministério da Saúde brasileiro define como um caso de hanseníase a presença de pelo menos um ou mais dos critérios abaixo. Então, lesão ou lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade térmica e ou dolorosa e ou tátil, tá? Então, gente, tem lesão com alteração de sensibilidade, o nosso Ministério da Saúde já reconhece um caso de hanseníase, tá? A gente já pode tratar, já é feito o diagnóstico clínico. Espessamento de nervo periférico associado a alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas. Então, se eu tenho um acometimento neural, eu posso ter também uma rarefação de pelos, vou ter uma diminuição dos pelos daquela região acometida. Eu posso ter também uma hipohidrose, então eu suo, transpiro menos naquela área que está acometida por conta dessa alteração autonômica neurológica. Tenho alteração de sensibilidade também, posso ter alteração motora. Então, espessamento de nervo, mas essas questões são definidas como um caso de hanseníase. Oi. Essa alteração de sensibilidade motora é no local do espessamento do nervo? É na área em que o nervo ireta. No caso da menina, era no maléolo? Olha, se ela tinha... Não, então. Ela tinha uma lesão no maléolo, mas ela tinha espessamento de nervo tibial e fibular. Então, ela tinha também alteração de sensibilidade térmica e tátil e dolorosa também na planta daquele membro acometido. A menina, ela tinha um acometimento, essa menina ela também tinha um acometimento em membro superior. Eu só não lembro qual nervo que estava expressando dela, tá? Tinha acometimento também em membro superior. A gente fazia um teste que eu acho que não se faz mais, que é que a gente jogava maisena e estimulava a sudorese do paciente ali. Porque se transpirasse, a gente passava iodo e jogava maisena, se transpirasse, a maisena ficava roxa e o da nossa paciente não ficou.
Então, naquele região de acometimento, ela também não tinha sudorese. Eu acho que isso não é feito, tá? Pelo menos eu não aprendi na dermatologia, quando eu fiz a especialização eu não aprendi isso. Eu acho que isso é uma coisa muito antiga, tá? Acho que foi, sei lá, 2017 que a gente estava fazendo. E o meu preceptor já era uma pessoa bem antiga. Então, são métodos arcaicos de avaliar a hipohidrose no local. Mas funcionou, porque a gente viu que não tinha, tá? O que mais? A presença, claro, do Mycobacterium leprae confirmada em uma baciloscopia ou no esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele, tá bom? Classificação, agora sim. Então vamos lá. Eu tenho paucibacilar, que é a presença de uma a 5 lesões cutâneas, e a baciloscopia é obrigatoriamente negativa, porque tem baixa carga bacilar. Eu tenho a hanseníase multibacilar, que é caracterizada por mais de 5 lesões e ou baciloscopia positiva, tá bom? Aqui a baciloscopia pode dar negativa, tá bom? Por aquela questão que eu falei, às vezes a gente não vai encontrar o bicho lá na lesão, por diversos motivos, tá? Mas, se eu tenho mais de 5 lesões, eu não tenho pouco bacilo, eu tenho muito bacilo, tá bom? Então ela já é classificada como multibacilar. Existe um consenso sobre a classificação dos multibacilares quando a gente tem mais de um nervo periférico comprometido, desde que devidamente documentada a perda ou diminuição da sensibilidade em seus respectivos territórios, né? Então, por exemplo, se eu tenho comprometimento de um tronco nervoso inferior e superior multibacilar, desde que documentada a perda de sensibilidade. A minha paciente, a gente não conseguiu documentar a perda de sensibilidade, tá? No membro superior, por isso que ela ficou como paucibacilar. Para os casos que apresentam comprometimento apenas de um nervo periférico, a OMS recomenda que a gente também classifique como multibacilar. Mas no Brasil, na nossa literatura, o comprometimento isolado de um nervo periférico na forma tuberculoide geralmente é reconhecido como paucibacilar, tá bom? A gente aceita... Oi? O que é a diferença da OMS no Brasil? A OMS, quando você tem comprometimento de tronco nervoso, já fala que é multibacilar. No Brasil, não. Tá? Se eu tiver um nervo comprometido, você ainda pode ser considerado paucibacilar. É a questão do tuberculose? Oi? É a questão do bacilo tuberculose? Não é um bacilo tuberculoide, é a manifestação tuberculoide. É uma manifestação paucibacilar, bem branda, tá? Eu já vou mostrar as fotos pra gente fazer a diferenciação, tá bom? Então, a gente aceita que casos com comprometimento de um único nervo periférico seja classificado e tratado como paucibacilar, desde que tenha sido avaliado em unidades de saúde que tenham profissionais experientes no cuidado de hanseníase, com experiência no diagnóstico clínico, tá bom? E às vezes vão precisar de exames complementares para poder fechar esse diagnóstico. Por outro lado, todos os casos de hanseníase que deixem dúvidas sobre a classificação, trata como multibacilar, porque o tratamento é diferente. Agora vamos lá para o tuberculoide, tá? Hanseníase tuberculoide, que é a paucibacilar. Você olha uma lesão dessa e você fala, ah lá, é a tínia, né? Vocês viram dermatofitose. Pode parecer, tá, gente? Pode parecer muito tínia, tá? Ainda mais se a gente não tiver as bordas tão ativas, tão definidas, a gente pode ter essa dúvida. Então vamos lá. A forma tuberculoide, que é uma forma paucibacilar. O que é paucibacilar? Vai ter até as 5 lesões, tá bom? A forma tuberculoide de manifestação, ela acontece naqueles indivíduos que têm uma resposta imunológica muito forte, tem uma resposta de imunidade celular específica, e aí a gente tem uma multiplicação limitada do bacilo.
Então, a minha imunidade não deixa esse bacilo que já tem muita dificuldade de se proliferar, a minha imunidade não deixa ele se proliferar tanto. Então, ele fica ali restrito naquela região. O paciente apresenta um comprometimento bem restrito da pele e do nervo que ele acomete, e geralmente ele se manifesta com uma lesão cutânea única e bem delimitada. Lembrando que pode ser até assim, mas geralmente é única e bem delimitada. Olha aqui, não está bem delimitada as duas lesões? Perfeito. Essa resposta inflamatória do hospedeiro é intensa, faz a presença dos granulomas tuberculoides ali na derme e faz uma resposta inflamatória também nos filetes nervosos que inervam aquela derme. Por isso que a gente acaba tendo uma hipoestesia ou uma anestesia do local nas lesões dermatológicas, tá? Que a gente vai ver nos testes de sensibilidade. Eu vou explicar para vocês como que é feito. Pelo mesmo motivo, a gente pode ter também o comprometimento da função das glândulas sudoríparas por conta desse acometimento daquela região neural. A gente pode ter pouca sudorese ou ausência de sudorese. Os folículos pilosos vão ficar com mais rarefação ali na área acometida. E a gente vai ter também o espessamento neural localizado, porque a resposta inflamatória vai aprisionar o micobactério ali naquela região. Então é por isso que ele não consegue sair acometendo um monte de nervo. Se ele fica restrito à proliferação ali, porque o meu sistema imune não deixa, eu vou ter somente um acometimento, tá? Um acometimento localizado. E esse acometimento vai ser sensitivo, motor. O centro da lesão geralmente é hipocrômico, tá? Às vezes pode ter um certo grau de atrofia dentro da lesão. Se tiver essa atrofia, a gente pode estar tendo uma agressão à camada basal ali da epiderme, e a gente vai ter o infiltrado granulomatoso. Olha, a gente tem micropápulas aqui, deixa eu voltar que a outra lesão estava maior. A gente tem micropápulas aqui na borda dessa lesão, tá? Ó, micropápulas na borda da lesão fazendo a resposta inflamatória. E o centro está atrófico. Aqui é a mesma coisa. Esse filete na borda são micropápulas agrupadas, tá? O que mais? A gente também pode ter área de pele que tem comprometimento sensitivo, que são aquelas áreas que são inervadas pelo nervo acometido e que a gente não vai ter lesão cutânea de pele. Pode acontecer também. Inclusive, gente, pode ter hanseníase que não tem nenhuma lesão dermatológica. Lembra que um dos critérios é o espessamento neural com acometimento, com alteração de função, podendo ser sensitiva, motora ou autonômica? Então, eu tenho um diagnóstico. A hanseníase, a partir do momento que a gente suspeita, se eu não encontro nenhuma lesão dermatológica, eu não descarto o caso. Eu preciso palpar nervo, preciso fazer teste de sensibilidade, tá? A virchoviana, que seria a apresentação clínica da multibacilar. É a forma de manifestação cutânea e neurológica vasta, que tem uma baciloscopia positiva. Acontece nos indivíduos que não ativam adequadamente a imunidade celular específica contra o micobactério, e aí a gente acaba tendo uma multiplicação intensa dos bacilos, porque o meu sistema imune não foi competente. Então isso facilita que quando a gente faça uma biópsia, a gente detecte o bacilo ali naquela lesão cutânea, porque eu tenho muito bicho nessa lesão, diferente do pulso bacilar, tá? A gente acaba tendo a ativação da imunidade humoral, que vai produzir anticorpos específicos contra o bacilo, só que não é capaz de impedir que ele se prolifere. Então, essa imunidade humoral, ela não impede a proliferação acentuada do micobactério e nem a infiltração difusa. Então, vai acabar sendo uma doença mais florida. Aqueles casos de hanseníase bíblicos, tá? Que a pessoa vai perdendo pedaço, que vai evoluindo muito mal, geralmente é do tipo virchoviano, tá?
Olha que interessante, a gente vai ter acometimento da pele, dos nervos periféricos, linfonodos, fígado, baço, testículo, medula óssea, coitado do paciente, né? E aqui, estão vendo a diferença do Pulse para o Multi? O Pulse tem geralmente uma lesão, pode ter até 5 lesões, elas são bem delimitadas, são pouquinhas, não tem acometimento neural, mas é geralmente localizado. Aqui na multibacilar, olha a doença dermatológica extensa. Tudo isso é infiltrado do bacilo na pele do nosso paciente. Então, realmente, o bacilo se infiltrou todo difusamente. A gente pode ter um comprometimento cutâneo silencioso, tá? Então, lembra que ele demora muito para se multiplicar? Então, o bacilo está se multiplicando, está correndo ali pelo corpo. Quando o paciente começa a ter as manifestações clínicas, ele já está doente há muito tempo. Então, a gente tem uma infiltração progressiva desse bacilo nos tecidos. A infiltração é tamanha em alguns pacientes que a gente tem acentuação dos sulcos da pele. Vou mostrar já a face leonina para vocês. Então, o bacilo ele se infiltra na pele, olha, e altera, inclusive, as feições do nosso paciente. Isso tudo, todo esse espessamento dérmico é bacilo, gente. Tudo isso é lepra. Olha só. Nos lábios, os nódulos, tudo isso é da hanseníase. Tá vendo que tem perda da pilificação? Madarose. Fica sem sobrancelha também, tá bom? A gente tem a perda dos cílios, dos supercílios, pode ter congestão nasal, pode ter o aumento do pavilhão auricular por conta da infiltração de bacilos. Isso aqui, ó, tá vendo esse nódulozinho auricular? Se eu faço um raspado, ainda que superficial nesse nódulo, é capaz de cair bacilo, tá? Porque tudo isso é infiltração do bicho. E aí, como consequência, né, da doença não tratada, a gente vai ter múltiplas pápulas e nódulos disseminados. Geralmente eles são assintomáticos, então eles não doem, tá? Eles só são visíveis e palpáveis. Tem consistência firme, a gente chama de hansenoma, tá? Que é um nódulo hansênico. E a coloração é essa, acastanhada, ferruginosa, tá? Ainda do tipo, a face leonina vocês já foram apresentados, né, na sinologia. Oi? Professora, essa face leonina, ela só dá na bichoniana ou ela vai em qualquer tipo? Só na bichoviana. Por quê? Na pulse bacilar, como vai ter um acometimento localizado e o bicho não consegue se proliferar, não vai ganhar de forma difusa os tecidos, tá? Então eu não tenho como uma pulse bacilar chegar a fazer isso, porque meu sistema imune não deixa. Lembra, a resposta imunológica da pulse bacilar é celular. Então assim que entra em contato com o Mycobacterium leprae, ela já começa a produzir anticorpos específicos. Aqui a imunidade humoral, ela faz também, só que esses anticorpos não são suficientes para poder impedir a proliferação desse bacilo. O que acontece? O bacilo se dissemina e infiltra todos os tecidos que ele puder. Tá? Quanto maior o tempo de doença, maior a gravidade das manifestações. Os nervos periféricos, eles vão estar espessados, tá? Difusamente, às vezes até de forma simétrica, porque para estar espessado, de novo, gente, para eu ter um padrão virchoviano bem florido assim, eu já estou há muito tempo doente. O bacilo já se multiplicou há muitos anos dentro desse organismo, tá? Para eu começar a ter manifestações sistêmicas. Então eu tenho os nervos espessados difusamente, geralmente de forma simétrica. A gente costuma ter hipoestesia ou anestesia, que é a perda da sensibilidade total, nas mãos, nos pés, além das funções autonômicas, né, que vão estar alteradas. O meu paciente pode ter hipotermia, pode ter cianose de extremidades, por conta das funções autonômicas neurológicas que estão agora desreguladas, certo? Nas queixas neurológicas, tá? A gente vai ter relato de dormência, de câimbras, de formigamento, geralmente nas mãos e nos pés, um comprometimento difuso da sudorese, porque o acometimento também está difuso da hanseníase, então a sudorese do corpo todo fica reduzida. E às vezes a gente pode ter hiperidrose, que é aumento da sudorese compensatória em locais que não estão afetados pela hanseníase.
Então é assim, o paciente não transpira no corpo todo, mas transpira muito nas axilas e no couro cabeludo, que não está sendo acometido pelo micobactério. Então isso também pode ser uma queixa que o paciente traz. Aí, não pode ser tudo tão lindo, né? Porque estava muito fácil você classificar entre multibacilar e paucibacilar. E tem casos que fica no meio do caminho, aí que entra a nossa dimorfa, tá? Que ela entra no meio termo. A dimorfa, ela fica entre os dois polos, tá? Tuberculoide, que é o polo mais bobinho, virchoviano, o mais grave. A dimorfa fica aqui nesse meio termo. E nesse meio termo também, entre dimorfa e os outros dois polos, tem outros subtipos, tá? São nesses que eu não vou adentrar, porque realmente não precisa, vocês não vão classificar isso agora, tá? Quero que vocês saibam pauci, multi e dimorfa, porque se vocês encontrarem uma dimorfa, vocês vão ficar em dúvida, tá bom? Então, ela vai ficar entre os dois polos. Inclusive, na baciloscopia da doença, geralmente a gente pode encontrar uma baciloscopia positiva, mas muitas vezes com pouco bacilo. Aí você fala, nossa, mas não está condizente, porque na multibacilar eu encontro muito bacilo se eu fizer uma baciloscopia. Na dimorfa, eu tenho a impressão de que isso é uma virchoviana, porque o acometimento está extenso, porém eu tenho pouco bacilo. Pronto, tá, ela é dimorfa, tá? A gente vai ter lesões cutâneas que aparecem em números variáveis, tá? Geralmente é bem disseminado. Vai acometer várias áreas do corpo. A variação clínica do tipo dessa lesão é alta também, então eu posso ter placas hipocrômicas, posso ter placas acastanhadas, violáceas. Geralmente elas têm esse padrão infiltrativo. Então vocês estão vendo que nas duas imagens de hanseníase e dimorfa a gente tem lesões infiltrativas, né? Elas estão profundas na derme, tem infiltração. O principal tipo de resposta imune na dimorfa é a celular, tá? Naquelas formas clínicas que parecem com a tuberculoide. E a gente tem também muitas placas bem delimitadas e elas vão ter comprometimento da sensibilidade. Essa dimorfa aqui parece muito com lúpus cutâneo, tá? Essa primeira. E faz diagnóstico diferencial com algum tipo de linfoma cutâneo e tudo mais. Então, uma forma da gente fazer esse diagnóstico diferencial de forma clínica é fazer o teste de sensibilidade. Mas eu confesso que na dimorfa a gente acaba quase sempre fazendo biópsia, tá? Justamente para fazer diagnóstico diferencial com essas outras doenças que se parecem muito com a dimorfa. Então tá, quando eu tenho resposta humoral predominante na dimorfa, aí eu tenho um número ainda maior de lesões e a gente pode acabar tendo rancenomas. É quando eu tenho uma dimorfa que se assemelha mais à virchoviana. Então os rancenomas ainda são aqueles nódulos consistentes da hanseníase. Podemos ter também uma infiltração assimétrica no pavilhão auricular, ou seja, fica difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial da virchoviana para dimorfa, geralmente na baciloscopia, tá? O comprometimento dos nervos costuma ser múltiplo e assimétrico. Na virchoviana costuma ser simétrico, aqui na dimorfa assimétrico, tá? A gente tem uma dor em choque à palpação dos nervos, então eu faço a palpação dos troncos nervosos e o paciente faz um movimento de retirada, tá? Acho que todos vocês já fizeram um choquinho no nervo, já bateram em algum canto e tiveram essa dor intensa. Geralmente o dimorfo tem quando a gente palpa os troncos nervosos que estão acometidos. E a mesma coisa, associada à diminuição de força muscular, hipoestesia. A forma clínica mais incapacitante da hanseníase acaba sendo a dimorfa, porque ela demora mais para ter o diagnóstico, tá? É um diagnóstico mais tardio. O diagnóstico diferencial acaba sendo, na baciloscopia, um número moderado de bacilos, que é diferente da multibacilar, que é muito bacilo, tá? A gente pode ter o tipo indeterminado. O tipo indeterminado é interessante porque às vezes vai se curar sozinho, tá? É uma forma da doença que surge com manifestações discretas imperceptíveis, tá? Então, ela tem as manifestações clínicas muito brandas. A gente não tem uma resposta imunológica específica, então não faz reação inflamatória. A gente vai ter
algumas manchas na pele de número pequeno, então são poucas manchas, geralmente hipocrômicas, sem nenhuma alteração de relevo, porque eu não estou tendo resposta inflamatória. Então, eu posso achar que é uma ptiríase alba, posso achar que é uma tinha, alguma coisa desse tipo, tá? Então, vamos lá. A gente tem um comprometimento sensitivo discreto, isso daqui também faz diferença, tá? Comprometimento sensitivo discreto com hipoestesia térmica apenas, tá? Então, a sensibilidade térmica é a primeira que a gente perde. Então, eu vou fechar como hanseníase indeterminada quando eu tenho uma alteração na sensibilidade térmica nessas manchas hipocrômicas, tá? Pode ou não ter diminuição da sudorese, rarefação de pelo no local de comprometimento, e essa forma clínica, no começo, pode se iniciar somente com alteração da sensibilidade e sem mancha, tá? Então, olha, doutora, eu sinto que aqui eu passo o dedo e não sinto nada. Já não é mais térmica, já é tátil. Faço os testes, vejo que não tem sensibilidade térmica. Faço os testes do monofilamento. Ah, não, mas tem sensibilidade tátil sim. Tem sensibilidade dolorosa, perfeito, indeterminada, tá? E é difícil da gente dar esse diagnóstico. É uma forma inicial da doença, então por conta disso a gente não tem comprometimento dos nervos periféricos, tá? E a gente também não vai ter repercussão neurológica nas mãos e nos pés. A indeterminada, ela tem uma quantidade de bacilo muito pequena, que é geralmente indetectável, tá? Se a gente... Eu cortei no meio do slide, mas se a gente fizer uma biópsia, se a gente fizer uma baciloscopia ali naquela região, ali naquela mancha, a chance de não vir nada é grande, tá bom? Então, por isso que o diagnóstico, ele continua sendo essencialmente clínico. A medicina avançou muito, mas a gente ainda tem essa falha nos métodos diagnósticos da hanseníase. Então, quando a doença não é tratada nessa fase, ela vai evoluir de acordo com a resposta imune do hospedeiro. Então, ela pode evoluir como uma pauci bacilar, pode evoluir como uma multibacilar, ou ela pode fazer cura espontânea, tá? Porque o meu hospedeiro não desenvolveu uma resposta imune dos dois tipos que a gente citou. Então, combateu o bicho, acabou, cura espontânea. Agora sim, sobre as reações hansênicas. A gente vai ter um fenômeno inflamatório agudo com exacerbação dos sinais e sintomas que resultam da ativação da resposta imune contra o micobactério, tá? E elas geralmente acontecem antes, durante ou após o tratamento da hanseníase. Vão afetar principalmente a pele e os nervos periféricos, tá? A reação hansênica, por ser uma reação inflamatória muito aguda, ela pode fazer tanta resposta inflamatória que vai fazer dano neural e incapacidade física permanente se a gente não tratar rápido essas reações. Geralmente a gente trata com corticoide. Existem outros medicamentos também para tratar reação hansênica, só que eu não vou me aprofundar neles, tá? Eu quero que vocês saibam reconhecer. O tratamento agora eu não vou pedir de vocês. A reação hansênica do tipo 1, que é a chamada reação reversa, tá? Ela acomete principalmente os pacientes que têm a forma dimorfa, tá? Mas também pode acometer os outros falsos e bacilares. Acontece abruptamente com a piora das lesões de pele e surgimento de novas lesões, e geralmente a gente vai ter essa inflamação intensa dos nervos periféricos. Então, ela vai ser desencadeada pela resposta imunológica contra os antígenos do micobactério lepre, e ela pode ser direcionada, gente, aos bacilos mortos também. Então, não é só para os bacilos que estão vivos. Aqueles bacilos mortos ou os fragmentos do micobactério também podem ser atingidos na reação hansênica. Então, por isso que a gente faz uma resposta imunológica muito intensa. Então, as lesões de pele, elas ficam ainda mais visíveis, ficam com essa coloração mais eritemato-vinhosa, mais infiltradas, elas ficam dolorosas, que geralmente são lesões assintomáticas. E qualquer nervo periférico e ramos nervosos cutâneos podem ser afetados também.
A gente também vai ter aquele reflexo característico, então a gente está palpando aquele nervo que está espessado, o paciente está com uma dor intensa por conta da neurite e ele faz o movimento de retirada, tá? É isso, tá? Basicamente, rapidinho, basicamente de reação rancênica tipo 1 é basicamente isso. É você saber reconhecer que o paciente está tendo uma reação rancênica. Tipo 1. Na tipo 2, elas são bem diferentes. Eu vou ter o eritema nodoso rancênico, que é uma doença que acomete exclusivamente os multibacilares, tá? Ou então aqueles dimorfos que têm altas cargas bacilares. Nesses casos, a gente vai ter a ativação da resposta imune humoral contra o bacilo, que vai fazer produção de anticorpos específicos que vão interagir com outros tecidos do hospedeiro daquela pessoa, que faz uma reação cruzada. Então, o quadro pode vir acompanhado por sintomas, gente, gerais. Febre, artralgia, mialgia, dorócia, edema periférico, linfadenomegalia, neurite óptica, orquite nos tecidos e eu posso ter até nefrite, olha só, na reação rancênica tipo 2, tá? Por quê? Porque a resposta imune humoral contra o bacilo acaba atacando os outros tecidos do indivíduo. E na pele? Na pele a gente vai ter o que é clássico, que é o eritema nodoso rancênico, que são esses nódulos subcutâneos dolorosos e geralmente eles são múltiplos. Eritema nodoso é uma lesão alimentar, tá? Então eu vou ter um nódulo eritematoso que se desenvolve no corpo. E existem muitas outras doenças também que podem cursar com o eritema nodoso. Então o eritema nodoso não é específico da hanseníase. O eritema nodoso rancênico, aí sim, é exclusivo da hanseníase, tá bom? E ele está presente na reação rancênica tipo 2. Os nódulos, eles podem aparecer em qualquer região do corpo, tá? Ainda que não tenha um acometimento prévio da hanseníase, digamos, eu não tenho nenhuma lesão, não tive lesão neurológica em membros inferiores. Pode acabar acontecendo eritema nodoso em membros inferiores, tá? Agora da neuropatia periférica, né? Tá acabando já. A gente tem o envolvimento dos nervos cranianos, que geralmente vai acontecer entre 10% a 17% dos pacientes que têm hanseníase, e o facial e o trigêmeo são os mais acometidos. No exame, todos esses indivíduos que têm suspeita clínica de hanseníase, a gente vai ter que fazer palpação de nervo periférico e teste de sensibilidade motora, teste de sensibilidade tátil, teste de sensibilidade também nos pés e nas mãos. E os resultados vão definir os nossos critérios diagnósticos, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz? Eu vou pedir para o meu paciente, geralmente a gente pede para o paciente ficar de costas, ele apoia aqui o joelho na cadeira e eu tô aqui atrás fazendo o exame dele, tá? E o pé, claro, descalço. Ele não tá vendo o que eu tô fazendo. Eu pego os monofilamentos, que são esses aparelhinhos aqui. Vocês estão vendo que tem um bem fininho, aí eles vão ficando mais grossos. Todo mundo viu isso, né? Aí a gente começa no fininho, tá bom? Pela questão da perda de sensibilidade térmica ser a primeira a ser perdida, a gente faz o seguinte: tem 2 tubos de ensaio. Por isso que pra gente poder fazer diagnóstico de hanseníase é trabalhoso, tá? Porque o exame físico ele não usa as mesmas coisas que a gente usa no dia a dia. E você precisa estar em uma unidade que disponha desses materiais, porque também se você tiver numa unidade básica de saúde que não tem monofilamento, não tem o tubo de ensaio, como é que você vai dar o diagnóstico? Só se você levar na sua bolsinha, tá bom? Então, eu vou pegar 2 tubos de ensaio. Um vai ter café, geralmente, que é o que tem de quente na UBS, e água gelada. Vou chegar no pezinho do meu paciente e vou encostar o cafezinho, só que eu não estou contando. Eu falo: seu João, me fala se você está sentindo quente ou frio, tá bom? Encosto no dedinho do meu paciente. Então, coloquei ele no quinto pododáctilo. Encostei o café. Seu João sentiu o quê?
Senti quente, minha filha. Tá bom. Vou pular um dedo e vou pro dedo médio. Peguei a água gelada. Encostei. Seu João, o senhor tá sentindo o quê? Quente também, minha filha. Opa. Pego o gelado de novo e volto no meu dedinho. Mindinho. E aqui, seu João? Quente também, minha filha. Então, seu João tá com uma alteração de sensibilidade térmica, tá? Eu vou testar isso em todos esses pontos que estão marcados ali no desenho do pé, tá bom? E aí eu vou anotar. Eu já mostro pra vocês como que a gente faz essa anotação. Terminei o teste de sensibilidade térmica. Pego os monofilamentos e vou fazendo, tá? Procurando a minha sensibilidade tátil. Então, uso o mais fininho. Se o seu João não sente, eu registro isso, ele não sentiu o mais fininho. Pego um que seja intermediário, registro também se o seu João não sentiu esse intermediário. Pego o maiorzão, que é quase uma agulha, pressiono. O seu João também não sentiu. Gente, seu João não está sentindo nem com o monofilamento mais espesso. Anoto lá, hipoestesia. E depois eu faço estímulo de sensibilidade dolorosa, tá bom? Então eu pressiono com força para ver se dói. Doeu, seu João? Não tô sentindo nada, minha filha. Anestesia. Não é mais nem hipoestesia. Anestesia, porque ele perdeu realmente a sensibilidade no local. É assim que a gente faz o registro. É meio complicadinho, mas vamos lá. Exemplo. Aqui ó, na legendinha, o lilás é o monofilamento de 2 gramas, é o mais fininho. Então o lilás é onde o nosso paciente tem sensibilidade tátil fina. Então, ele sente tudo. Perfeito. O de 4, o vermelho, já precisa de um monofilamento mais grosso, de 4 gramas, para o meu paciente poder sentir, tá bom? Olha aqui o outro exemplo, desse pezão aqui, que está tudo vermelho. Então, ele precisou do vermelho cruzado, que é o de 10 gramas, aqui nos dedinhos, e em outras regiões, o vermelho cruzado é o de 10 gramas, aqui na grande maioria do pezinho dele, e aqui embaixo, olha, o preto, anestesia. O seu João já não tinha mais sensibilidade dolorosa nessa localização. Se é anestesia, é mais grave, maior comprometimento. Os troncos neurais, os troncos nervosos. Essa palpação, vocês vão acabar fazendo na semiologia. Gente, em qual período vocês tiveram sem? Não passa. Vocês aprenderam a palpar nervo? Não. Vem cá, você quer ser minha atriz? Vamos palpar nervo, vamos ver se você tem espessamento neural. Tem gente que tem, tá? Eu lembro que quando a gente estava aprendendo com CNIS, a gente achava. Coloca seu bracinho aqui, ó. Eu vou pesquisar, estão vendo ali a topografia dos nervos? Eu vou palpar os nervos da minha paciente, tentando achar o espessamento. Aqui, realmente, próximo do cotovelo é onde a gente acha, tá? O espessamento neural. Você não tem espessamento neural. Aqui, ó. Palpei aqui em cima. Radial cutâneo, também não tem. Perfeito. Obrigada, tá? Mesma coisa na palpação de membros inferiores. Vou procurar o fibular, aqui na lateral. Vou procurar o tibial posterior, que é palpando aqui no maléolo, tá bom? E isso eu vou fazer em todo paciente suspeito e todo contactante. Porque lembra, a hanseníase nem sempre vai ter lesão cutânea. Então, se eu estou investigando o contactante, eu vou ver pele todinha, fazer uma anamnese com busca ativa dos sinais e sintomas e fazer palpação dos nervos, tá? Lembrando que também vou fazer teste de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa e avaliação da força motora, tá bom? É isso. Professor, Oi. o que a gente vai sentir quando palpar isso? Quando palpar o nervo, você sabe, é como se fosse um dedo. Então, quanto mais nervos vocês palparem, normais, vocês vão ver que não tem espessamento. Alguém aí tem espessamento? Palpem aí os nervos de vocês. Aqui, ó, geralmente atrás do cotovelo. Se alguém tiver um espessamento, avisa a gente pra gente, tá todo mundo palpar.
Vocês fazem estágio no Santa Marcelina? Quem tem? Como que eu sei? Tem uma manchinha. Você vai falar direito? Pois é, ótimo. Não vai entender, não. Gente, quando for nervo, oi. Oi? Não, mas eu tô nervo. Tu tem? Aqui na região oposta, bem no tronco nervoso. Bom, se vocês estão com dúvida que vocês não têm, tá? Por quê? Quando a gente palpa um tronco nervoso espessado, você sai palpando para cima na região ascendente, você sente tudo espessado também, tá bom? Então é como se fosse um dedão, dedo mesmo, comprido, grosso. Você vai palpando, é muito legal palpar espessamento neural, você não tem dúvida. Tem bastante nervo ali para você palpar. É grosso, é uma cobrona, tá? Então é isso. Tem que procurar essa cobrona. No dia que vocês palparem o espessamento neural, vocês vão saber, tá bom? Se você fica na dúvida, eu não sei se tem ou não tem, não? Tá bom? O espessamento ele é realmente bem evidente. De novo, diagnóstico clínico, tá? Diagnóstico clínico. Ninguém vai me dizer que diagnóstico por biópsia, não, teste de Matsuda, não. Diagnóstico clínico, tá? Anamnese a gente já falou, mas como faz parte do diagnóstico, não custa repetir. Identificar as queixas. Queixa relacionada a nariz, a gente pode ter também alteração de sensibilidade nas extremidades, aumento do tamanho do nariz. Doutora, meu nariz e minha orelha estão ficando grande. Pode ser infiltração do micobactério, tá? Olhos, mãos, pés. O paciente está dando limitação para fazer alguma coisa. Então, olha, eu não estou conseguindo fechar o botão da camisa. Parece que minha mão tá boba, não está respondendo. Isso também é um sinal de alerta para hanseníase, tá bom? Exame físico, de novo, inspeção minuciosa de tudo, palpação de nervos periféricos, ulnar, o radial, mediano, cutâneo, fibular, tibial posterior, são os nervos que a gente vai sempre palpar. Realizar teste de sensibilidade, força muscular e averiguar a acuidade visual, tá? Meu paciente pode estar com diplopia, pode estar com hemianospia, então tudo isso são queixas que podem estar presentes no meu paciente. Vou te falar que a acuidade visual a gente acaba não fazendo, tá? De novo, porque ninguém pensa em olho, né? O médico, vocês tiveram um bom oftalmo? Depois vocês me contam. Geralmente a gente não sabe nada de oftalmo. Na baciloscopia, aqui sim, se eu fizer uma baciloscopia direta, aí eu posso encontrar o micobactério, né, se eu tiver uma alta carga bacilar. E na histopatologia, que é a biópsia mesmo, eu posso acabar encontrando também o bacilo, se eu pedir uma avaliação baciloscópica do patologista, tá? Se eu incluir isso no meu pedido. Aqui, gente, eu trouxe o tratamento só para vocês saberem o que a gente faz, mas isso também não é cobrado de vocês agora, tá? Vocês vão ser cobrados disso lá para o internato. Então, a gente vai tratar de acordo com o peso do paciente, né? Quanto mais alto, vai ser mais daqui para cima, e crianças e peso abaixo de 80 quilos aqui para baixo, tá? Multibacilar, a gente vai sempre tratar durante 12 meses e o pálcio bacilar durante 6 meses. Um grande problema é que os nossos pacientes geralmente abandonam o tratamento. Então, se abandona o tratamento, quando a gente reinicia o tratamento, eu tenho uma chance alta de ter reação cancênica de novo, tá? Então, isso é um problema. Então, geralmente a gente faz as doses supervisionadas. Então, o paciente vai na unidade de saúde para fazer essas 3. Rifampicina, clofazimina e dapsona, e nessas doses supervisionadas, e uma dose diária em casa, que eles vão fazer o uso de clofazimina
e da Dapsona. É isso, tá bom? Olha aqui que legal o resultado do tratamento da hanseníase. Então aqui a gente tem 2 casos que são virchovianos, né, multibacilares com nódulos. E olha o tratamento, que bacana. Claro que vai ficar sequela, gente. Se acomete derme, acaba deixando sequela. Mas a qualidade de vida desse paciente vai mudar completamente, né, porque agora ele está tratado. Vai impedir a transmissão do micobactério, a proliferação do bicho, o aumento do número de casos. Estima-se que um virchoviano não tratado em 1 ano, eles são cerca de 5 novos casos de hanseníase. Então, olha o tanto que ele infecta, né? E se a gente tiver uma população que é mais suscetível, essas pessoas elas podem desenvolver a doença também. Não só serem infectadas, como desenvolver de fato a doença. Está dentro daqueles 10%, lembra? Que é quem desenvolve. Se eu estou, por exemplo, em Montenegro, que a minha variação genética é pouca, que as pessoas são mais suscetíveis, é capaz que esses 5 infectados sejam 5 doentes também, tá bom? Então, por isso que é importante que a gente faça a busca ativa precoce da hanseníase e saiba reconhecer os casos. A referência é o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase de 2022 do Ministério da Saúde, tá bom? Não estudem hanseníase por livro de dermatologia, porque vocês vão ficar desesperados, tá? Na dermatologia, a gente foca na doença propriamente dita, em mecanismo imunológico, em marcador bioquímico, que é uma coisa que, para a vida prática de vocês, não é necessário. Para a vida prática, isso aqui é o necessário, tá bom? Alguém ficou com dúvida de hanseníase? Não? Então tá bom. Então a gente se vê na aula que vem. Foi. Existe algum tratamento cirúrgico também, existe? Principalmente com o nome? Sim, mas depois que a gente já tratou, né, a doença. Então, tratei a doença, eu vou fazer tratamento cirúrgico para sequela. Aí sim, tá bom? Tive sequela. Aí sim, né, vai fazer acompanhamento com ortopedista, você vai tratar sequelas. Mas tratar hanseníase de forma cirúrgica não faz nem sentido. Por quê? O bacilo tá lá, né? É a mesma coisa, infecção. Ah, tá com uma sepse, corta a perna fora. Adianta alguma coisa? Não, eu tenho que matar o bicho. É a mesma coisa que a hanseníase, tá? Esses tratamentos cirúrgicos, eles são de sequelas. Eles não são tratamentos para doença, certo? As sequelas neurológicas podem dar dano de tendão, o meu paciente pode se machucar e não sentir, então ele acaba fazendo lesões extensas em extremidades. Esse Então, tendão palpável da pele? não, isso não é tendão palpável, é descansamento neural. O pensamento neural tratou a doença, melhorou a neurite, o nervo perde o pensamento, tá bom? Isso aqui é da... Algo mais? Não? Então tá, então até semana que vem.